A sua luta é contra o falso ensino. A sua luta é contra o falso evangelho. Até quando vocês vão ouvir e ficarem calados? Dizendo: não julguem, não falem mal. Antes de ir para o vídeo, se inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e familiares, para que possamos levar o verdadeiro evangelho. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Pega a sua Bíblia e abra comigo em Filipenses, capítulo 1. Essa palavra foi pregada esses dias pelo nosso querido e amigo obreiro Mateus, a qual trouxe essa palavra poderosa. Iremos hoje comentar ela também. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Eu vou focar só numa parte, tá? Eu vou ler tudo, porém vou focar numa parte. Filipenses 1, 16. Uns por amor. Quero focar agora. Sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Amém? Uma delas foi combater o falso ensino. Combater a falsa doutrina. E ele sabia muito bem a posição que Deus colocou ele. E a posição que Deus colocou o apóstolo Paulo foi como defesa do evangelho. Ele era um homem que defendia a sã doutrina e o verdadeiro evangelho. E como está difícil nos dias de hoje achar pessoas dispostas a defender o evangelho, a defender a palavra e a sã doutrina do Senhor. E essa é uma época propícia para pregar sobre isso, porque como tem crescido na nossa época o falso ensino, o falso evangelho, uma explosão de heresias tem crescido nos nossos dias. São pessoas entregando chave de carros, de casas. São coisas que Deus nunca falou e eles falam que Deus mandou falar. É o profeta do Apocalipse. É a unção do emagrecimento. Então, Paulo foi colocado como defesa. A luta de Paulo era defender a sã doutrina, era defender o evangelho de Cristo. Como Deus manterá os seus fiéis alimentados? Com a sã doutrina. Deus vai alimentar os seus fiéis com a sã doutrina, com a verdadeira palavra de Deus. Enquanto isso, Satanás fará com que as pessoas passem fome, espiritualmente falando, com o falso evangelho, porque ele não alimenta, ele não sacia, ele não enche as pessoas de Deus, do Espírito Santo, porque são falsos ensinos. E por que o falso evangelho tem crescido nesses dias? Vou te dar 2 motivos. Amém? Primeiro, porque quanto mais perto ou mais próximo estiver a volta de Cristo, surgirá muito mais falsos profetas com seus falsos ensinos, cheios de demônios. E o segundo caso, primeiro é esse que eu te falei, o segundo é porque vivemos numa época a qual as pessoas, elas se dizem cristãos e pouco leem a Bíblia. Então, por não ler a Bíblia corretamente, não ler a Bíblia, elas engolem qualquer coisa.
elas engolem qualquer palavra. Por isso são comparados com bodes. Bode come qualquer coisa. E é por isso que o falso ensino tem crescido, porque pessoas têm dado ibope para esse falso evangelho. Agora escuta o que eu vou te falar. Deus punirá essas pessoas que estão introduzindo falso ensino, falsa doutrina. Deus punirá essas pessoas no inferno, no lago de fogo. Essas pessoas podem, até nessa terra, aparentemente se dar bem, arrancando dinheiro do povo, mas escuta, Deus punirá esse povo na eternidade no inferno. Deus fará justiça, porque esses homens barganham com a palavra de Deus, e Deus fará justiça. Deus punirá um por um, por fazer do evangelho negócio, por fazer do evangelho um meio de arrecadar dinheiro para manter as suas mansões e as suas casas. Então Deus punirá essas pessoas, mas escuta isso, Deus também punirá os que financiam o falso evangelho. Talvez você está ouvindo isso e você dá ibope na televisão, você entrega uma oferta em uma igreja que prega heresias, que prega mentiras. Escuta uma coisa, você precisa se converter. Você precisa se converter e abrir seus olhos espirituais, porque Deus punirá tanto os falsos profetas, como aqueles que financiam os falsos profetas com seus falsos ensinos. Ei, cristão, ô cristã, a sua luta não é só contra você mesmo. A sua luta não é só contra, em prol, a sua família, contra principados e potestades. A sua luta é contra o falso ensino. A sua luta é contra o falso evangelho. Até quando vocês vão ouvir e ficarem calados, dizendo: não julguem, não falem mal? Escuta, meu irmão, Paulo sabia aonde Deus colocou ele, qual era a posição dele. Qual que era a posição? Eu fui posto neste lugar para a defesa do evangelho. Mesmo Paulo preso, ele mandava carta combatendo heresias e falsos ensinos. Homens de Deus foram perseguidos na Bíblia, e ali foi uma tentativa de Satanás que acabasse com o evangelho, para acabar com os cristãos. Escuta isso. Mas quando eles eram perseguidos, esses cristãos, eles fugiam, e eles fugindo para tais cidades, ali eles pregavam o evangelho. Então, até a perseguição serviu para propagar o evangelho em outras cidades. Então foi um tiro pela culatra que Satanás deu, porque o povo de Deus foi perseguido. Eles fugiram para tais cidades, e ali onde eles estavam fugidos, eles pregavam o evangelho de Cristo, sendo assim espalhando o evangelho de Jesus Cristo, espalhando a sã doutrina. Então o diabo, ele sempre quis parar os cristãos, ele sempre quis parar os cristãos verdadeiros, a igreja de Cristo. Porém, foi um tiro pela culatra. A perseguição serviu para que os cristãos pregassem o evangelho em cada cidade. Como assim?
enquanto um cristão estava sendo morto, as pessoas assistindo o martírio, eles se convertiam vendo aquela morte. Matavam um cristão, nascia 3. E uma prova disso está na Bíblia, a qual Estevão foi apedrejado. E quem estava lá? Saulo. Saulo viu, consentiu com a morte de Estevão. Ele viu o martírio, mas quando ele viu o martírio, ele consentiu. E quando ele fez isso, logo mais para frente, Saulo se converteu ao Evangelho. Então morreu Estevão, morreu o martírio, porém nasceram mais cristãos com a morte de Estevão. Então mais um tiro pela culatra Satanás deu. Tentou destruir os cristãos com perseguição, espalharam o evangelho os cristãos, mataram os cristãos, matavam um, nasciam 3. Aí que surgiu a frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja, ou a semente dos cristãos. Cada cristão, cada sangue que era derramado na terra, nasciam 3 cristãos. Cada cristão que morria pelo amor a Cristo, por amar a Deus, nasciam mais 3 cristãos. Então o diabo sempre tentou parar esses cristãos, mas ele não conseguiu, e ele não vai conseguir, porque nós fomos colocados ou posto como defesa do Evangelho. Entendeu o porquê? João 10. Ele lançou heresia para que os cristãos caíssem na heresia, no falso ensino. Porém, João 10, versículo 4 e 5. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em outras palavras, o diabo, ele vai lançar heresias para destruir a igreja. Porém, a verdadeira igreja de Cristo não seguirá essa voz, não seguirá o falso ensino, porque não seguirá voz de estranhos, senão a voz do seu único pastor. Então, a verdadeira igreja não será destruída. A verdadeira igreja passará por perseguições, passará por martírios, passará por heresias, por dificuldades. Ela não vai morrer. A verdadeira igreja, porque de modo algum eu vou seguir o estranho, antes fugirão dele. Sabe o que quer dizer isso? É impossível nós ouvirmos heresias e seguir essa voz. Então o diabo tem que saber disso. A verdadeira igreja de Cristo, ela continuará firme na sã doutrina, no evangelho sadio, na sã doutrina. A verdadeira igreja de Cristo não negocia o evangelho. A verdadeira igreja de Cristo não barganha com Deus. A verdadeira igreja de Cristo não está atrás de aplausos, nem de troféus. Ele está atrás de Cristo. Ele está atrás da sã doutrina. Então nessa noite, o diabo vai tentar de todas as formas destruir a igreja. Porém,
a verdadeira igreja permanecerá de pé diante de perseguições e martírio. Por que isso? Porque há homens de Deus que se opõem ao falso ensino. Então que nessa noite essa igreja possa prosseguir. Que as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho prossigam. E não dê ouvidos a lobos devoradores, não dê ouvidos a falsos ensinos, porque eles vão introduzir no meio de suas pregações falsos ensinos. Muitos nem vão perceber isso, vão passar batido. Sabe por quê? Porque não leem a Bíblia, não meditam, engolem qualquer coisa que dão, estão bebendo água de esgoto, achando que é água viva, estão comendo o pão que o diabo amassou e achando que estão comendo do pão da vida. Porém nós, como igreja do Senhor, porque eu sou a igreja, eu vou prosseguir. Matou 2 cristãos, nasceu mais. Então que essa palavra de hoje faça com que as igrejas brasileiras verdadeiras tenham forças para continuar. E você que está ouvindo isso, não financiam Valdomiro Santiago. Tudo você toma bênção, né? Tudo escrito você toma bênção. Mais uma para cada um. E vai ser lindo, porque eu vou fazer o propósito de R$1.000 por cada um deles. Cada um de nós, né? O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. A semente de acordo com a sua sementeira, né? Tem muita gente que pode semear 1.000, não é verdade? E outros 500, enfim, até mais, quem quiser. Você vê como é importante a semente, a semeadura. E aí sim conseguiram vencer a crise, a epidemia. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando, e semeando na obra de Deus. Não financiam Agenor Duque. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. Não financiam, porque Deus cobrará de você.
o azeite já desceu, 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 o azeite já desceu. Nada vai parar a verdadeira igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o cabeça. Jesus é o cabeça. Ele é o dono. Tem muita igreja que tem donos, homens são donos. Porém, a igreja de Cristo, Ele é o dono, Ele é o cabeça. Essa igreja, ela sempre terá homens que foram postos como defensores da sã doutrina. Eu posso contar com você para isso? Ou você vai continuar com essa frase, não julgueis? Eu não vou aceitar demônios ensinando o povo no altar ou no púlpito. Que Deus nos dê capacidade e ousadia para combater esse bom combate. E esse é um bom combate. Combater o falso evangelho. Amém? Que Deus abençoe você com essa mensagem que está ouvindo. Amém? Eu peço a você que compartilhe essa palavra. Amém? Um breve testemunho aqui, bem rapidamente. Eu segui a Cristo e muitas coisas na minha vida estava errada, porque eu seguia a Cristo com martelo ungido, com cajadinho de Moisés, sabe? Essas coisas. E através da internet, Deus usou pessoas para abrir os meus olhos. Não foi a internet que abriu meus olhos, foi o próprio Deus usando a internet. Então esse é um meio poderoso para alcançar vidas e abrir os olhos daqueles que estavam cegos como eu, queimando, pedido no monte, ungindo água para tomar, sendo que eu tenho hoje a água da vida. Eu tenho águas vivas fluindo dentro de mim. Então, que nessa noite você espalhe o Evangelho e defenda o Evangelho como sua própria vida, em nome de Jesus.